minha querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conversa com Alma, onde aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Este espaço, ele é para todas as mulheres que acreditam em Deus, acreditam na Bíblia, independente da sua religião e que desejam alcançar aí uma fé madura, uma vida leve emocionalmente falando. Eu sou Bárbara, eu sou cristã e psicanalista e por aqui eu ajudo mulheres cristãs a vencerem o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. E hoje nós vamos falar sobre uma libertação que transforma a relação consigo mesma e até mesmo com Deus. E o tema do episódio de hoje é compreender as suas emoções sem culpa. Aqui você vai aprender a abraçar as suas emoções como ferramentas de cura e não como inimigas que você precisa reprimir ou engolir ou até mesmo temer. E o que é compreender as emoções, Bárbara? Para a psicanálise, as emoções elas são vistas como mensageiras. Elas revelam as nossas necessidades não atendidas, dores antigas ou limites que foram ultrapassados. Mas quando o nosso superego, que é aquela vozinha que fica aqui no seu inconsciente, te convence de que sentir é pecado ou falta de fé, você começa a se punir por algo que na verdade é parte do seu processo de cura, é parte da sua humanidade e não fraqueza. O que não é compreender as suas emoções, não é se entregar às emoções de forma descontrolada. Não é você sentir raiva e sair quebrando tudo que você vê pela frente. Não é isso. O que não é compreender as emoções também não é se tornar vítima das suas próprias dores. Não é você olhar pra você e falar assim: ai, eu sinto raiva, ó, como eu sou pecadora, como eu sou isso, como eu sou aquilo, como eu sou falha, como blá 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 blá. Não é sobre isso. O que também não é compreender as emoções, não é usar a sua emoção como desculpa para ferir os outros. Ai, você sente raiva e já vai lá cutucar, machucar, ferir, magoar as pessoas? Não, isso não é compreender as suas emoções, não. E por que compreender as emoções é uma oportunidade? Porque quando você compreende as suas emoções, você entende e acolhe o que você sente e ganha clareza emocional. E quando você compreende as suas emoções, você fortalece o seu ego, que é a capacidade de se posicionar com equilíbrio. Lembra que eu falei aqui já em outros episódios sobre o id, o ego e o superego? O ego é aquele que vai equilibrar entre o id e o superego. Ele vai trazer esse equilíbrio. Então, quando você escuta as suas emoções, compreende as suas emoções, você fortalece esse ego para que ele consiga fazer com que você haja em equilíbrio, tendo prazer sim na vida, fazendo o que precisa ser feito da melhor forma possível. E outra oportunidade que compreender as suas emoções traz é que você desenvolve uma intimidade com Deus baseada na verdade, na sua verdade, não na sua aparência, naquilo que você quer aparentar ser, como se Deus não soubesse o seu interior, né? Eu posso te dar vários exemplos do que compreender as suas emoções pode resultar. Resulta numa percepção antecipada, ou seja, você percebe o que sente antes de explodir ou adoecer. Também resulta numa comunicação saudável, numa comunicação mais assertiva, ou seja, você aprende a comunicar as suas necessidades com firmeza, mas com doçura, com amor, sem ferir o outro. Outro resultado de compreender as suas emoções é que você sente alívio emocional e até mesmo físico, porque você para de reprimir, você para de pegar aquela emoção e enfiar lá naquele quartinho escuro, trancadinho a 7 chaves. Então, isso te traz um alívio. Você começa a se sentir mais leve, mais disposta, mais alegre, mais contente. Ah, Bárbara, mas raiva é pecado. Se eu sentir raiva, eu tô pecando. Então, vamos partir do princípio que a raiva é pecado.
O que foi que aconteceu com Jesus quando ele estava lá no templo e ele saiu quebrando tudo aquela barganha que estava tendo lá na frente do templo? O que foi aquilo? Foi um acesso do quê? De amor? Foi um acesso de alegria? O que foi aquilo? A raiva em si não é pecado. A raiva é um sentimento que vem para nos sinalizar que existe algo que precisa ser olhado dentro de nós. O que a gente faz com essa raiva, a nossa atitude diante dessa raiva é que vai dizer se nós estamos cometendo um pecado ou não. Por exemplo, se você sair quebrando tudo. Por exemplo, se você sair magoando as pessoas. É o que fazemos com ela que define quem nós somos. Então, vamos lá para Efésios 4:26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Irai-vos, mas não pequeis. A raiva, a ira, ela é válida. Ela vem para nos mostrar que existe algo em nós que precisa ser curado, que precisa ser olhado, trabalhado, ressignificado. É o que a gente faz com isso que determina quem a gente é, se a gente vai pecar ou não. Então, acolher essa raiva, olhar para ela, tentar entender por que ela veio, da onde ela veio e o que ela quer nos mostrar é o que vai determinar o quão maduros emocionalmente nós seremos. Ah, mas choro é fraqueza. Se eu chorar, é sinal de fraqueza. Então, mais um exemplo de Jesus quando ele chorou por Lázaro. Então, ele foi fraco? Gente, chorar não é fraqueza. Chorar é bom. Sabe que existem algumas doenças psicossomáticas que estão ligadas ao choro engolido, ao choro contido, retido, principalmente doenças relacionadas a rim, infecção urinária, sabe? Coisas relacionadas a rim e bexiga, geralmente elas vêm de tanto você reter o choro. São as águas que nós não deixamos fluir no nosso corpo. Aquele choro contido, retido, que você não extravasou, não pôs pra fora. Chorar não é sinônimo de fraqueza, não. Ah, mas se eu falar o que eu sinto, eu vou magoar as pessoas. Não é o que você fala que fere as pessoas. É como você fala. Falar a verdade com doçura, com leveza, não é ferir. Geralmente o que a gente faz, principalmente quando a gente se magoa ou se aborrece com alguma coisa, a gente aponta o dedo para o que a pessoa fez, em vez de falar como a gente se sentiu. Um dos segredos que eu gosto muito da comunicação assertiva é não colocar a culpa no outro, é mostrar para o outro como você se sente. É diferente. Quando alguém te fere ou faz algo que você não gosta, em vez de você falar, você fez isso, você é assim, você é assado, você é aquilo outro, olha como é diferente quando você chega e fala, olha fulano, essa sua fala ou essa sua atitude ou o que você fez me sentir assim, me magoou assim, me deixou assim. Olha como é diferente. Então não é o que você fala, é como você fala. E nós, como adultos, nós temos N ferramentas hoje para aprendermos a nos comunicar de uma forma mais assertiva e clara, sem precisar ferir as pessoas à nossa volta. Isso é responsabilidade nossa. O que a gente tem transbordado na nossa fala? A nossa amargura, as nossas feridas, a nossa criança não acolhida? Ou a nossa cura? Ou o amor? Ou a leveza? O que você alimenta dentro de você é aquilo que você vai transbordar. Ninguém transborda daquilo que não tem. Mas quando você se acolhe, quando você acolhe seus sentimentos, as suas dores, acolhe a sua criança ferida, né? Aquela criança que tá buscando aí por aceitação, por amor, por validação o tempo todo. Quando você acolhe isso e entende que você recebeu o que você tinha que receber, seus pais te deram aquilo que eles tinham de melhor, eles não poderiam ter dado mais do que eles tinham. Quando você entende isso e aceita isso e você acolhe essa criança, você fica bem consigo mesma. E aí, acolhendo isso, acolhendo esse sentimento, você consegue transbordar da sua cura, da sua leveza e não da sua ferida, e não daquilo que te machucou. Saber nos comunicar é uma responsabilidade nossa. Saber expressar o que a gente sente para o outro sem que magoe, sem que a gente fira ninguém, é uma responsabilidade nossa. E quando a gente aprende a se comunicar dessa maneira mais clara, com doçura, a gente cria relacionamentos mais autênticos,
autênticos, elos mais verdadeiros, mais inabaláveis, porque você tá sendo verdadeira com você mesmo, com a pessoa, né? Porque você conseguiu expressar aquilo que você tá sentindo. Olha, eu não gosto quando você fala assim, ou eu não gosto quando você faz assado, isso me magoa, ou então eu me sinto assim. É diferente do que falar, você é um, eu não sei o que, você não sei o que lá. Nós temos muitas ferramentas hoje em dia para aprendermos a nos comunicar com as pessoas, principalmente quem amamos. Vamos parar de ferir as pessoas à nossa volta com a nossa amargura, com a nossa dor, com a nossa ferida. Vamos começar a curar as pessoas, porque nós fomos curadas. Mulheres curadas curam outras mulheres, curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Nós somos agentes transformadores. Nós somos agentes de cura para as pessoas. Mas se você não tiver curado aqui dentro, o que você vai transbordar vai ser só amargura. Quais são os jeitos errados de compreender ou lidar com as suas emoções? É reprimir para manter aquela imagem da crentinha forte ou da pessoa politicamente correta. Ficar aí pegando os seus sentimentos e enfiando aí dentro de uma gaveta, fechar as 7 chaves para que ninguém perceba o quanto você é vulnerável. Outra maneira errada é ficar se culpando por sentir coisas consideradas feias, sabe? Que nem a raiva. Ai, sentir raiva é pecado. Sentir inveja é pecado. Inveja, realmente. Mas você já parou pra pensar? Se é inveja ou se é cobiça? Tem diferença. A inveja, já falei, é quando você quer ter o que o outro tem, mas você acha que o outro não merece. Você não quer que o outro tenha. E aí você se acha merecedora. A pessoa, o outro não. Só você que é. Aí é mais grave. Agora, a cobiça é só você olhar e falar assim, puxa vida, eu também gostaria de ter tal coisa. Ah, eu merecia também isso, viu? Eu vou batalhar aí pra conquistar também. Que nem eu queria muito uma lavadora de louça. Ai, eu queria muito. Eu tenho uma amiga que tem e ela fala, Bárbara do céu, é uma benção. Não fica mais louça na pia, pega tudo, terminou de comer, já bota tudo lá dentro. A pia tá sempre limpinha, não tá sempre desocupada. Eu falo, eu quero também. É diferente. Você querer também ou você querer porque só você merece e o outro não? Vamos tentar compreender o que são as emoções, gente. A internet tá aí. É só você pesquisar. Pesquisa. Vai pesquisar o que é tal coisa, o que não é tal coisa, sabe? Para de ficar refém da religiosidade e de aceitar tudo que o seu líder, de aceitar tudo que o padre, tudo que o pastor, tudo que o ancião, tudo que sei lá quem falou. Para de aceitar tudo como verdade. Vai pesquisar, vai ler a Bíblia, vai ler. Para de aceitar tudo que o outro fala como verdade absoluta. Vai pesquisar. Nós temos aí N canais de aprendizado. O conhecimento hoje está na palma da nossa mão. Só depende de nós. Vamos parar de aceitar tudo que falam. Outra maneira errada é fugir da autoescuta, né? Fingir que tá tudo bem. Quantas vezes a gente faz isso, né? Finge que tá tudo bem, enfia o sentimento lá dentro da gaveta e não olha pra ele. Fala, não, tá tudo bem. Não é nada, não tô sentindo nada, tô ótima. Você quer enganar quem? Você mesma, né? Porque Deus já sabe. Você só tá se enganando e se mantendo aparentemente pros outros, porque Deus já sabe. Então quem está querendo enganar? E o jeito certo de acolher e compreender as suas emoções é observar aquilo que você sente, sem julgamento, com gentileza, acolhendo, orando, entregando, não só o que é bonito, mas também aquilo que dói em você. Muitas vezes a gente nem tem coragem de falar para Deus, né? De verbalizar o que a gente tá sentindo, porque acha vergonhoso, como se ele já não soubesse. Não é ele não que precisa que você verbalize, é você mesmo. É você mesma que precisa pôr isso pra fora. Não por causa de Deus, mas por causa de você. Pra você parar de se colocar nesse lugar de perfeição. Pra você compreender as suas emoções e saber lidar com elas. É responsabilidade sua lidar com as suas emoções. Ninguém mais tem essa responsabilidade. Eu sou assim mesmo. Eu sou grossa. Quando eu tô nervosa, eu sou grossa. Eu não consigo ser educada com as pessoas. Viu? O que os outros têm a ver com isso? Nada disso. É sua responsabilidade saber lidar com as suas emoções. Ninguém tem
tem culpa das suas emoções. As suas emoções são suas. Elas aparecem para que você olhe para elas e saiba lidar com elas. E não é reprimindo, não é enfiando na gaveta 7 chaves, não é guardando naquele quartinho escuro, não é empurrando para baixo do tapete que você vai aprender a lidar com ela, tá? É encarando ela de frente, é entendendo quais são os gatilhos que despertaram aquele sentimento, aquela emoção. É da onde que veio, é por que veio, o que despertou isso. Aí de repente você começa a ficar boa nessa prática. Nossa, hoje eu já sei o que aconteceu comigo. Eu senti isso porque eu lembrei disso, lembrei daquilo outro. Você começa a ficar craque. E aí você começa a saber lidar com as suas emoções de uma forma que elas não venham mais ferir você e ferir os outros. O autoconhecimento não é só para você. O autoconhecimento ele vai impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque é através dele que você vai parar de ser aquela mimizenta e começar a ferir os outros por causa das suas feridas. Saber nomear as suas emoções é uma forma correta aí de você lidar com elas, né? Dar nome ao que você tá sentindo. Hoje eu estou me sentindo frustrada porque eu não consegui fazer tal coisa, porque isso, tal coisa. Hoje eu estou com medo do novo, medo de fazer isso, medo de não dar certo. Hoje eu estou com raiva da minha chefe, raiva do meu chefe, raiva do meu líder. Por quê? A raiva é sua. Mas o que você vai fazer com ela? Você vai olhar pra ela? Você vai ver o que ela tá querendo te mostrar? Nossa, porque ele fez isso. E por que isso te deixou com raiva? Ah, não sei. Ah, porque é injusto. E por que é injusto? Quem era injusto com você e daí você desloca pra outra pessoa? Já parou pra pensar nisso? Muitas vezes, as nossas emoções, elas querem nos lembrar de algo que nós vivenciamos lá na nossa infância e que não foi acolhido dentro de nós. E aí, quando alguém na nossa vida adulta faz algo parecido com aquilo, aquele sentimento vem de novo. Nossa, agora eu já sei. O meu líder, ele fez igualzinho o meu pai fazia. Você entende que a gente faz isso? A gente desloca um sentimento nosso para o outro, mas o sentimento é nosso. Somos nós que devemos olhar para isso e saber e ver o que a gente tem que olhar, aonde que a gente tá precisando de cura naquele momento para aquele sentimento vir à tona. Poxa, então eu ainda tenho raiva do meu pai, eu ainda tenho raiva da minha mãe, eu ainda tenho raiva da professora lá da infância que fez isso pra mim. Vamos curar isso. Passou, agora você é adulta. É adulto que resolve. Criança não resolve nada. Criança reprime. Adulto resolve. E aí eu trouxe alguns dados aí pra gente comentar, né? Segundo a APA, que é a Associação de Psicologia Americana, pessoas que praticam a aceitação, a autoaceitação, que praticam esse acolhimento das emoções, né? A aceitação emocional, elas têm 50% menos chance de desenvolver crises de ansiedade. E aí esse jornal americano que postou essa pesquisa feita pela Associação Americana de Psicologia. Olha só, gente, 50% menos chance. Quando você acolhe suas emoções, você tem 50% menos chance de desenvolver alguma crise de ansiedade. Jung, ele disse assim: aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. E é muito verdade isso, né? Quando você aceita essa emoção, esse sentimento e acolhe e aceita que na sua vulnerabilidade você é amada, você não precisa fazer mais nada para ser aceita, acolhida, validada. E aí isso vai transformar você. E lá em Salmo 62 diz assim: derramai perante ele o vosso coração. Deus quer ouvir a sua verdade. Ele não quer que você fique falando só palavras bonitas, aquelas orações lindas. Não, de repente você vai orar, você ora: Deus, que eu seja um instrumento, vai na frente lá no meu trabalho e não sei o que eu seja um instrumento e blá blá blá. Aí eu acho que ele olha assim e fala assim: filha do céu, quando que você vai falar pra mim que você tá com raiva da sua chefe? Você vem pedir pra eu te usar, mas você nem fala pra mim que você tá com raiva dela? Ele já sabe. Ele só precisa que você seja verdadeira com você mesma e acolha isso. Olhe pra isso.
Eu tenho certeza que algo de bom você vai tirar dessa emoção que você está sentindo e vai conseguir ressignificar aquilo que ainda dói em você. E é essa emoção que vem à tona, ela vem para te mostrar que algo em você precisa de cura. É responsabilidade sua olhar para isso e querer se curar. E aí o primeiro passo que você pode fazer para começar essa jornada rumo a essa leveza, a essa autoaceitação, a essa autocompaixão, é você escrever aí qual é a emoção que você mais rejeita em você. É a raiva? É o medo? É a inveja? O que é? Que emoção é essa? O que ela quer te ensinar? Será que essa emoção ela não está ligada com algo lá na sua infância que te feriu, te magoou e daí você trouxe isso com você durante toda a sua vida e quando ela aparece de novo é porque ela quer te mostrar que aquilo que te feriu lá atrás não era bem aquilo? A responsabilidade é sua de olhar para isso e se curar, para que você não transborde mais da sua ferida. Leve isso em reflexão para uma oração profunda e de entrega. Tire as suas armaduras, tire as suas máscaras, sem julgamento. Não se julgue. Lembre-se, minha querida, minha amiga, minha irmã em Cristo. As suas emoções não são suas inimigas. Elas são sinais de vida, são sinais da sua humanidade. Deus não pede um coração frio, mas um coração verdadeiro. Você pode sim sentir sem se culpar. Não é a sua emoção que te afasta de Deus. É o que você faz com ela. Eu espero do fundo do meu coração que esse episódio do Conversa com Alma tenha tocado aí dentro de você e que você consiga olhar para suas emoções com acolhimento, com compaixão. Nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo, Deus te abençoe e até lá!